Portugal, olhar necessariamente para o cenário político e os possíveis desdobramentos. Nos últimos dias, e já olhar para a campanha eleitoral decorrendo em Portugal, o crescimento do Chega, no seu ponto de vista, poderá impactar a composição parlamentar e a governabilidade em Portugal? Sim, se de facto tiver 19%, dependerá muito também de outros partidos quanto que eles vão obter, porque o Chega pode ter 19%, mas se, vamos dizer, a Iniciativa Liberal tiver 10%, e, por exemplo, a própria Aliança Democrática, PSD, CDS, tiverem, vamos dizer, 35%, enfim, poderão ter uma maioria, enfim, relativa ou quase absoluta para governar sem impedimentos, sem riscos de desmoronamento prematura do governo. Não é? Agora, se imaginemos que o Chega tenha 20% e a Aliança Democrática tenha 10% ou 15%, também sabe-se muito bem que esse partido, pelas posições que vai tomando, muito provavelmente não teria com quem formar aliança no governo e formar, ou estar no governo de forma solitária, porque o dia seguinte seria apresentada uma moção de desconfiança e cairia, né? Então, o Chega pode crescer, mas o problema não está em crescer, está a ser sozinho, pode formar governo, e com 19% é impossível formar governo, né? Até pode entrar para o parlamento, mas tarde ou cedo cairia, como caiu o governo em março último, né? Enfim, veremos como é que o resultado das eleições vai sair, mas uma nota importante a dizer aqui, eu lembro-me que quando aqui o governo caiu, se discutiu sobre várias possibilidades, eu até fiquei calado porque estava a ouvir os colegas que estavam a comentar essa matéria, mas se de facto o governo de Montenegro voltar ao governo, se a coligação de Montenegro voltar ao governo, então diga-se que a sua manobra foi genial, porque ele levou na altura ao Parlamento a moção de confiança para o seu governo que não foi aprovada, mas se ganhar essa eleição, vai ganhar com uma certa maioria, com mais parlamentares que poderão garantir maior estabilidade do seu governo. Isto é uma manobra genial, porque, enfim, se calhar se não tivesse havido essa moção de confiança, não teria eleição antecipada e, consequência, estaria na insegurança, na instabilidade latente do seu governo. Neste caso, a recusa de Montenegro em formar governo com a extrema-direita é, em parte, sustentável, caso não obtenha a maioria? Já aconteceu, né? No último governo, que teve em março, pronto, caiu por questões que já sabemos, né? Poderá governar, mas com uma minoria bastante estável, que pode cair se, sobretudo, não tiver o apoio do Partido Socialista português ou até de outros partidos menores que são mais centristas, não é? Por exemplo, a Iniciativa Liberal, ou mesmo até o partido, enfim, esses partidos pequenos, Portugal tem uma proliferação de partidos políticos que fica difícil nomeá-los um a um, né? Mas se ele conseguir vencer com 30% ou acima disso, depois obter os votos da Iniciativa Liberal, pode ter uma certa folga e governar com maior estabilidade do que aconteceu no seu último governo. Enfim, e depois também, obviamente, que em última análise, se ele vence com 30% e não consegue formar governo com a Iniciativa Liberal, ele esperará ter um beneplácito, mesmo se não explícito, da parte do Chega, para governar sem que o Chega outra vez complique as suas contas no governo ou aprove moções de desconfiança que possam fazer cair o seu governo. Porque, claro, abertamente, os partidos, para concluir, abertamente estes partidos parecem ser divergentes, equidistantes, mas são partidos de direita, né? CDC é um partido, é uma coligação de direita, centro-direita. O Chega, em certas posições, é de extrema-direita, mas são sempre da família de partidos de direita. E há muitos exemplos nas praças parlamentares europeias onde os partidos de extrema-direita e de direita governam sem problemas nenhums, né? Basta que haja
cedências de um sobre o outro. Daí que a Aliança Democrática, na eventualidade da falta de maioria para governar, se ganhar essa eleição com uma minoria relativa, nada descarta a possibilidade de que ele forme governo com o beneplácito explícito ou implícito do Partido Chega. Pois, apesar dos pesares e tendo em conta a fotografia real política de Portugal, o Chega ou o Partido de Montenegro mostram, em parte, condições reais de formarem um governo estável ou, no seu entender, que tipo de governo é que se precisa em Portugal? Bem, o governo que os portugueses elegeram, não é? Mas em termos de divergências ideológicas, como dissemos, ambos são partidos de direita. Um está no centro, outro está na margem mais extrema, para certas posições, não é? Mas são partidos de direita, ambos. O discurso, o que pode limitar é que a Aliança Democrática for um governo com Chega, são posições extremas que vai definir o seu líder, mas é normal, toda a sociedade deve ter, no meu ver, líderes como ele, porque colocam no centro o interesse nacional, mesmo se isso vá contra, vamos dizer, certas sensibilidades, né, que vem nisso uma ameaça, vamos dizer, a certos princípios do Estado multicultural ou multiliberal, enfim, mas todos os países precisam de líderes como ele, em certas medidas, para poderem colocar a ideia do interesse nacional vis-à-vis algumas posições que podem ser entendidas como sendo exógenas à vida nacional de uma certa nação. Daí que se a Aliança Democrática e o Chega, em caso de necessidades, encontrarem pontos de união, de divergência menos problemáticas, menos polêmicas, podem formar governo, porque são ambos de extrema, são ambos de direita. Aliás, mesmo no anterior governo de Montenegro, ele não teve a maioria para formar governo, daí ele ter caído, porque ele pega a moção de confiança porque não tinha essa maioria para governar e não foi dada. Ali já houve, de certa forma, a aceitação silenciosa, implícita, do Chega para estar no governo. Mas se poderá repetir desta vez. Enfim, veremos o que vai acontecer na eleição de domingo, mas nada se descarta. E o grande, pelo menos do ponto de vista das sondagens, parece que o Partido Socialista não ganhará, mas tudo pode mudar, é a última instância, né? Dependerá muito como é que os portugueses vão acordar de sábado para domingo, né? Pode ser que terão qualquer outra orientação iluminada e votarem no Partido Socialista, mas enfim, tudo está em aberto e veremos o resultado que vai sair na eleição de domingo. Pois,